Eu sou a Juliana e na falta de grupos de WhatsApp da família, eu treto com o grupo de bairro, do meu bairro. Olá, meu nome é Ramon e o maior cego é aquele que não quer ver. Oi, meu nome é Luana e o livro de hoje é Estranho com Gente Esquisita. E você está escutando? O nome do livro! A minha frase de abertura eu pensei em ser: Oi, meu nome é Luana e o Ramon não gosta de Mia Couto. Vou colocar aqui na nota. Relaxa, que todo mundo foi cancelado porque não gosta de alguma coisa. Então, ó, você já começa já explicando aqui que você, o fandom do Miyakoto, nesse momento desliga o podcast em protesto. Sim. O fandom do Murakami também, eles não gostam muito da gente aqui, não. Assim, a gente não tá muito bem cotado com o fandom do Murakami. Não, eu acho que eu acho que eu só sou odiado por dois fandoms. Eu acredito, né? Que é o fandom, eu acredito, pode ser que tenha mais, que é o fandom do Miyakoto e do Walter Ugumãe. Mas tirando esses dois fandoms aí, eu acho que Olha, o do Walter Ugumãe eu acho que é mais fervoroso que o do Miyakoto. não, assim, tem uns livros dele que eu adoro. Tem uns A Desumanização, né? Eu acho um livro assim fabuloso. Mas, enfim, aí já é um bate-papo aí para Fica para uma próxima. questões assim. Mas é isso, gente. Não me odeiem, tá? Assim, a vida é isso, né? Temos opiniões diferentes, vamos seguindo. Hoje é dia de falar de coisa boa. Hoje é dia de falar de Tech Pix, não é mesmo? Exatamente. Vocês já escutaram aqui, mas a gente está com um convidado hoje. Uma pessoa que eu queria receber há muito tempo, que é o Ramon. Então, Ramon, se apresenta, fala para os nossos ouvintes quem você é, como que as pessoas podem fazer para te seguir também. Fala dos seus cursos que já fiz e são maravilhosos. Pois é. Vamos lá. Bem, meu nome é Ramon, acho, né? Ramon Diego, mas vocês escolhem, o Ramon é Diego. Se bem que muita gente me chama de Ramon, mas tem um pequeno grupo de pessoas que me chamam de Diego. Então, assim, eu fico meio dividido, né? Quem tem nome composto está lascado. É, eu sou professor, sou leitor, sou professor de português, na língua portuguesa. E aí, dentro da disciplina de língua portuguesa, a gente tem redação, literatura, que a gente acaba fazendo uma mistura, né? E dando tudo junto. Já foi diferente, já tivemos, né, professores que deram aula só de literatura, uns que só davam aula de língua portuguesa, mas hoje é tudo misturado, tudo muito misturado. Bem, para quem quer me seguir, eu tenho uma frase que eu acho massa, né? Que eu vi uma vez no Twitter que ficou na minha cabeça, né? Não me siga, eu também estou perdido. Mas, assim, para quem quer me seguir, vai lá no Instagram, @prof.ramon_diego. É grande, né? Mas, assim, quem tiver interesse, vai lá, dá um saque. E é isso. A gente está aí aberto para dialogar. Lá eu posto um pouco sobre alguns livros que eu li, sobre alguns mini cursos que às vezes eu dou. E Luana já foi aí minha parceira de mini curso. E é isso, estou feliz de estar aqui. Acompanho o podcast de vocês já há algum tempo, né? Gosto bastante e vamos nessa. E deixa eu perguntar, antes da gente começar, você estava falando que você dá seus cursos, às vezes você anuncia os cursos, esses cursos, eles acontecem online, antes aconteciam presencialmente, ou começou durante a pandemia? Então, vamos lá. Na verdade, eu sempre dei mini curso, mas assim, os mini cursos que eu dava eram numa faculdade particular, né? Eu trabalhei em faculdades particulares já, e aí o que acontece? O que não dava para a gente ver em sala, porque enfim, a gente tem grade curricular, tem que obedecer e tal, aí a gente fazia o quê? Né? A gente meio que tentava driblar um pouco a coisa da aula em si, e aí eu ofertava mini cursos, né? Ou disciplinas optativas e tal. Mas na faculdade sempre, na particular, sempre foi mais através de mini curso, né? Como se fosse uma espécie de curso de extensão. Para quem não sabe o que é curso de extensão ou nunca ouviu falar, é um curso que o próprio nome extensão fala sobre como ele vai ser dado, ou seja, pode ser um público externo ao curso que você está vinculado. Então, assim, a gente já teve pessoas que fizeram um curso, sei lá, do Radon Nasaki, eu dei, né, particular, que não eram de letras, por exemplo.
eram de história, né, ou geografia, enfim, por aí vai. Então, eu dava através desses minicursos, através desses mecanismos aí, né? E também, quando eu dei aula no ensino médio, a gente tinha os clubes de leitura e tal, que eu fazia com os alunos, extra sala também. Porque o que eu acho é o seguinte, às vezes a aula, ela fica muito condicionada àquilo que tem que ser feito, sabe? Claro que você pode fugir um pouco, mas o calendário já é tão apertado e, enfim, você tem que fazer prova em cima daquilo. Então eu sempre tentei abrir uma janela, assim, no sentido de ter um fôlego para outras coisas, para os alunos e tal. E por incrível que pareça, eu acho que essas janelas funcionavam bem mais, assim, no sentido de um engajamento dos alunos, né, na leitura, do que a questão da obrigação institucional de ter que ler aquilo ali, sabe? Então foi assim, Ju, meio caótico, mas a gente vai abrindo assim, vai reformulando para ver o que funciona, o que não funciona. Não, legal. Depois, então, mais para frente, a gente volta a falar um pouquinho sobre os cursos, né? Perguntar um pouco mais sobre eles. Mas antes, então, a gente vai começar com o pequeno Ramon, pequeno Diego Ramon, Ramon Diego, perdão. Como é que surgiu a leitura, né, na sua vida? Você era uma criança que gostava de ler? Você tinha pessoas na sua família? Como é que era seu acesso a livros? Então, minha família é uma família que não era uma família leitora assim, por excelência, né? Meu pai e minha mãe, eles estudaram, enfim, concluíram lá o ensino médio e tudo mais, mas, de forma geral, não existia uma cultura da leitura, assim, dentro de casa e tal. Eu tive uma tia que lia muito, que escreveu alguns poemas e tal, e ela era assim, a pessoa que eu tenho lembrança assim de que lia e que comprava o livro. E a gente ficava assim meio, ó, oh, livro, o que é isso? Sabe, assim, uma coisa, assim, quase um objeto assim meio que estranho aquela dinâmica mesmo, né, da família e tal. Aí eu fui tomando gosto mesmo na escola, cara, assim, quando eu era criança. E aí, mas na verdade eu acho que eu só fui me tornar leitor de fato, leitor assim, de ter o livro como uma coisa que eu queria levar para casa, queria passar tempo com ele e tal, na adolescência. E essa história é engraçada, porque quando eu estava na escola pública, eu sempre dei escola pública, e, enfim, a biblioteca geralmente é um espaço um pouco morto, pelo menos na minha escola foi assim na época. E aí o que acontece? A gente tinha na época um projeto chamado Amigo da Escola, alguma coisa assim, e tinham pessoas que ajudavam, né? Vinham para a escola e meio que ficavam ali e ajudando. E aí eu conheci uma amiga da escola que trabalhava na biblioteca e ela que começou a me motivar a ler. Cara, você vai gostar desse livro aqui, tá? Um livro legal, não sei o quê. Primeiro eu comecei naqueles livros de suspense, né? Eu lembro hoje o primeiro livro assim eu, eu disse assim, caramba, que livro, tipo, é isso que eu quero. Foi um livro chamado Mistério da Ilha de Tokland. Nem sei quem escreveu esse livro, mas assim, eu lembro do título, sabe assim. E era aqueles livros de suspense, de mistério. E o massa, para mim, assim, eu tenho essa memória afetiva, era tipo voltar lá na biblioteca e comentar, sabe? Sobre o que eu li com essa pessoa que era acaba se tornando uma colega e tal. E aí depois ela saiu, né? Não ficou na escola mais e ficou o hábito da leitura, né? Ela foi embora e me deu esse presente e deixou isso para mim. E você tinha leituras obrigatórias, assim, durante o curso? Como que funcionava dentro mesmo da instituição, da escola, da grade? Então, eu não, assim, no ensino médio a gente tinha, né? Eu fiz o vestibular na época que era o PSS, né? Que era o processo seletivo seriado, né? Então, tipo, todo ano você ia lá, fazia, esse ano fez tantos pontos, né? Sei lá. E aí a gente tinha as leituras obrigatórias, no ensino médio eu passei por essa fase das leituras obrigatórias. E eu lembro que no terceiro ano do ensino médio foi quando eu li pela primeira vez Um Copo de Cólera do Raduan. Olha só que coisa. Mas, tipo, nem imaginava que depois ia falar sobre Raduan, gostar tanto de Raduan assim. Eu lembro que eu li, não entendi merda nenhuma no livro, falei assim, legal, aí joguei ele assim para escanteio, sabe? Mas eu lembro de eu gostar muito da Clarice, assim. No ensino médio foi uma leitura que eu lembro que me espantou, assim, me espantou positivamente. Porque assim, caramba, tipo,
que é isso, né? E tinha coisas que parecia que a Clarice estava falando comigo, sabe? Assim, coisas assim, tipo, mas por que que a gente fica pensando tanto na vida, se a vida, né, é tão caótica e tal? E essas coisas assim, essas frases assim, meio que místicas da Clarice, né? Eu meio que acabei internalizando e gostei muito dela. No ensino médio eu lia muito a Clarice, né? Comecei a ler. O primeiro livro que eu li da Clarice foi Hora da Estrela, porque também era leitura obrigatória e tal. E, cara, gostei muito. E aí, mas assim, antes do ensino médio, não tenho, sabe, Luana, essa memória dessa coisa do livro, assim, de ter alguém que diga assim, olha, vamos ler esse livro aqui, ou obrigatoriamente, ou, tipo, indicar livros, né? Pode ser também que minha memória esteja meio falha, né? Mas, assim, a lembrança que eu tenho é essa, assim, de no ensino médio começar a ter esse contato com essas leituras obrigatórias. Algumas a gente não gostava, né? E não gosta, né, de forma geral. Essa coisa da leitura obrigatória é uma coisa tensa, né? E aí eu vivi isso enquanto aluno e agora estou no outro lado da moeda, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar futuramente, talvez, não sei, eu penso muito sobre isso, sabe? Da coisa, da forma como se apresenta a leitura obrigatória. Eu acho que isso tem que ser repensado. A forma como ela se apresenta, sabe? Inclusive, tivemos tretas aí recentes, né? Falando um pouco sobre essas Eu questões. ia justamente perguntar isso para você, Ramon. Justamente perguntar isso para você. Você começou, falei, vou perguntar daquele famoso blogueiro lá. Pois é, cara. Sabe assim. Então, sabe o que eu acho? Assim, e aí já entrando um pouco nessa questão, eu acho que existe acho que a mediação é o grande problema aí muitas vezes, sabe assim, nessas leituras. Eu acho que não é a coisa do ah, sei lá, o guri tá com uns 15 anos, 14, você vai obrigar ele a ler o Machado de Assis e ele não vai entender porcaria nenhuma daquilo. Eu acho que a coisa é a mediação, sabe? Assim, é preciso fazer uma mediação e é preciso que não só o professor de língua portuguesa faça isso também. Também existe essa questão. Eu, no meu pouco tempo de vida, porque eu sou uma pessoa jovem, eu posso dizer que a gente tem que se iludir, né, gente? Eu posso dizer que uma coisa que é interessante e eu tive contato com isso, é a coisa dos clubes de leitura na escola, cara. Eu acho que isso é um grande up, assim, sabe? Para a coisa da leitura se estabelecer de fato. Como uma prática que independe de professor, sabe? Eu acho que se a gente for ver lá, e aí a gente está falando aqui de norma e tudo mais, se a gente for ver lá a BNCC, né, que é a Base Nacional, Comum, Ricola, cara, uma coisa que tem muito quando se fala de ensino médio é a questão da autonomia do aluno. O aluno tem a sua autonomia de ler, de compreender certas coisas. E como é que você favorece essa dinâmica da autonomia do aluno? Você dando espaço para ele se expressar, cara. E sim, ele vai ter aluno que vai dizer, professor, eu acho esse livro uma bosta, né? Mas por que você acha uma bosta? Por causa disso, daquilo. Entendeu? Então, assim, o problema, talvez, é que na sala de aula em si, por causa justamente dessas questões de grade curricular, enfim, cobrança de prova, de texto e tal, nem sempre dá para fazer isso. É uma questão problemática para se pensar, né? Sim, eu acompanhei um pouco, né? E aí um ponto de vista que eu achei bem interessante, que eu não tinha pensado nisso, né? Enfim, eu estou fazendo letras agora, enfim, vim da comunicação e tudo mais, mas eu tive uma professora de literatura no ensino médio que foi fantástica, assim, maravilhosa. Que era uma pessoa que sabia atuar muito bem. Além de ser maravilhosa, ela sabia atuar muito bem porque ela falava com entusiasmo de todos os livros. Mas não é todo professor que precisa. E também para você ser bom professor, você não precisa atuar bem, sabe? Mas ela porque é isso, sabe? Não, é porque foi por conta dela, sabe? É porque ela era uma professora muito boa, além da atuação, para além da atuação. Mas eu vi um videozinho que a Raquel Toledo, que também dá aula de língua portuguesa e tudo mais, fez no Instagram dela, que eu achei bem interessante. Que nessa base curricular,
né, atualmente, principalmente do ensino médio, a literatura que a gente tem é a historiografia da literatura. E é por isso que a gente tem acesso a esses livros, né? Que a gente entra com o cânone e tudo mais. Então, às vezes, acho que é isso, assim, a gente não sei se de pôr de trás para frente, porque, por exemplo, aqui na Letras USP, eu acho que eles fazem isso de propósito. Eles colocam o melhor período da literatura no primeiro ano, que é o modernismo, porque aí depois as mortes horríveis você vai tendo mais para frente, porque senão eu acho que ia ter muitas existências. Então a literatura 1 e 2 é modernismo. Aí depois você vai ter lá um semestre de. Já fugiu o nome, meu Deus, José de Alencar, você vai ter um semestre. Que são autores que às vezes não é todo mundo que gosta, né? Modernismo acho que tem essa coisa, a Clarice, ou a pessoa gostou de um Vidas Secas, que é aquela coisa que você consegue se relacionar melhor, né? E acho que quando você está em formação é muito importante você se relacionar com aquilo que você está lendo de alguma forma, né? E quando você lê esses livros mais antigos, às vezes essa relação é muito mais difícil de conseguir, né? Então eu achei interessante, mas eu fico, tá, mas como fazer então para criar, né, dentro da sala de aula mesmo, esse interesse, né? A não ser que você tenha que realmente sair e incentivar a leitura por outros meios, né? Então, eu não sei se ficou muito clara a minha opinião, mas assim, de tipo, é muito difícil realmente, porque o que é cobrado, né? E hoje em dia todas as escolas do ensino médio estão totalmente voltadas ao vestibular e tem essa preocupação, então elas vão realmente para esses livros e para essa questão historiográfica mesmo, né, da literatura. Então você não vai ter muitos aspectos, sei lá, do que o que é o movimento tal, tipo estilístico, né? Muito mais de contexto mesmo, né? Sim. Muito mais fechado. Uhum. Não, total, Ju. Concordo com você, concordo com a Raquel. Então, é isso que eu acho que é o grande problema, assim, porque da forma como está sendo pensado, assim, o ensino, não sou especialista no ensino de literatura, tá, gente? É só uma percepção que eu tenho. Da forma como está sendo pensado o ensino de literatura, o que acontece é que você não tem espaço de tempo, né, digamos assim, para que você trabalhe outras questões a não ser a história da literatura. Né? Então, por exemplo, quando você dá aula de literatura, quem teve aula de literatura no ensino médio, geralmente o que é que o professor mais enfoca? Né? Naquela questão mas o contexto foi Segunda Guerra, Clarice tem uma narrativa psicológica, tal. Só que, tipo, não existe um caminho para se chegar até isso. Assim, não existe uma leitura prévia dos livros, não, porque não dá tempo também, sabe? Assim, e não é culpa do professor necessariamente, porque não tem como, sabe? E aí o que acontece? Você chega na coisa técnica primeiro, para depois você identificar aquela coisa técnica e ir para o texto. E aí esse movimento de ir para o texto justamente o que não há muitas vezes. Porque isso fica a cargo do aluno, às vezes o aluno não tem tempo mesmo, de verdade. Tem aluno que trabalha, tem aluno que se vê em mil para poder cursar, né, o ensino médio, até a universidade mesmo, né? Então é isso, acho que aí por isso que eu acho assim, importante essas janelas assim, e que também é uma batalha, né, para abrir essas janelas, porque enfim, a gente tem entraves aí muitas vezes em relação à diretoria de escolas, o diretor não está interessado, a diretora, enfim, porque justamente como você falou, o foco é mais uma questão, é triste dizer isso, mas uma questão mais técnica mesmo, para você passar no Enem e tal, sabe? Mas eu acho que é isso. Luana tá ali balançando a cabeça, acho que ela. Eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre isso. A gente já vai voltar aqui para a história do Ramon, porque eu acho que é o foco. Mas eu sempre acho que se cobra da literatura também que o aluno aprenda a gostar de ler e se interesse, que é algo que não se cobra das outras disciplinas, né? Ninguém fala assim, eu acho que esse ensino de química está minando qualquer possibilidade deste aluno gostar de química. Porque as outras disciplinas é o conhecimento sério, entre muitas aspas. E a literatura é o lazer, então os professores deveriam ensinar o aluno a ter o hábito de leitura. E não é o papel da escola. Assim, eu também não, né, nem dou aula, não sou especialista em nada aqui,
Mas, assim, eu acho que o hábito da leitura não deveria vir da escola. O aluno já deveria ter este hábito de leitura, né? E a escola deveria focar, de fato, na história, nessa parte mais técnica, quando colocou o Ramon. Porque esse sim seria o papel da escola. Então, eu acho sempre essa a minha opinião, assim, como que a literatura ela não está no mesmo nível de discussão das demais disciplinas da escola, né? Um negócio que a Lu falou, e lembrando, voltando um pouquinho na treta do blogueiro famoso, porque ele falou justamente do tipo, os professores não estão. Deu a entender que os professores são totalmente despreparados. E eu acho que a questão não é essa, né? Os professores não é questão. Eles não têm, primeiro que assim, se a escola deveria ter incentivo à leitura e fazer. Isso deveria ficar a cargo da bibliotecária. E na maioria das escolas públicas, se tem biblioteca, às vezes não tem bibliotecária, né? Então, né? A bibliotecária que seria essa agitadora cultural aí de dentro da escola, começa por aí, né? E o professor não é mal preparado, você tem que ver qual que é a base curricular que ele tem que cumprir, que, como o Ramon disse, é insana, né? Você tem que enfiar um conteúdo de milhões de anos em 3 anos, sabe? E cada vez cortando mais aula, né? Cortando aula de português para dar, sei lá, como é que é? Empreendedorismo, sabe? Meritocracia, aulas estranhas, sabe? Então, antes o currículo de português ele era um pouco maior, né? E eu vejo que estão cada vez mais afunilando isso, né? Eu acho que também isso daí, né? Eu já contei aqui no podcast, mas eu tive uma professora maravilhosa na Letras, que ela falou assim: então, esse semestre a gente vai estudar Graciliano Ramos, a gente vai ler Vidas Secas. Aí um aluno falou assim: eu não gosto de Vidas Secas. E ela respondeu: não é para você gostar, isso aqui não é aula de recreio. Isso aqui é letra, você vai estudar o livro, você vai estudar o contexto, você vai estudar a técnica, você vai estudar o que eu quiser que você estude, não é para você gostar. E eu tenho muito isso, assim, da escola, sabe? Nem sempre é para incutir o lazer ou o hábito ou para você gostar. É conhecimento, sabe? Eu acho que esse conhecimento é importante também. Não, eu concordo com vocês. Agora, e aí a Juliana acho que falou uma coisa, eu acho assim, que é talvez o ponto-chave, né, do comentário para a gente talvez firmar aí essas questões, que é a coisa de quem fez o comentário e com que objetivo fez esse comentário também, né, da treta literária, né? Então, essa coisa de focalizar em, mas professores que fazem isso, né, sei lá, que dão realismo com o aluno que tal, né? Então, acho que também, assim, também tem muita coisa da culpabilização, né, que é trazida a partir desse comentário do professor. A Ju falou muito bem, assim, como precisa a questão da carga horária também que esse professor passa, das condições. E também tem uma coisa que eu acho, assim, que é complicadíssima, e a Ju também mencionou isso, que é a coisa da biblioteca, cara. Eu sempre fui um defensor das bibliotecas, assim. E um amigo meu, uma vez, me falou uma coisa, ele é da área da biblioteconomia, né? Que eu fiquei assim, caramba, nunca tinha pensado nisso, assim. Ele falou, olha, Ramon, o grande problema não é a compra de livro, sabe, assim, nas bibliotecas públicas, não é, sei lá, não tem um espaço físico, que poderia ser, né? Não tem um espaço físico para a biblioteca, mas não, isso aí é assim, dos males é o menor, na verdade. A grande questão das bibliotecas é que elas trabalham, nas bibliotecas escolares, dentro das escolas, com uma perspectiva de acervo e não de acesso. Ou seja, é um local que você deposita os livros lá e joga lá, né? Mas você não está preocupado necessariamente, muitas vezes, em acessibilizar uma leitura, uma programação para o aluno, sabe? Assim, é uma perspectiva de acervo, um local em que se guarda um conhecimento. Olha só que coisa triste, né? Em que se guarda lá os escritores do século XIX, né? Onde é que bota essa galera? Joga na biblioteca, né? Sabe, assim, e eu nunca tinha, assim, parado para pensar por esse ponto de vista. E eu acho que talvez o grande desafio, né, de quem é professor, quem trabalha na escola, e queira que os alunos visitem a biblioteca e tal, é talvez mudar essa perspectiva, né? Transformar a biblioteca num local de acesso, num local de encontro, num local de troca. E isso não é fácil, mas como somos pessoas esperançosas, né, a gente acredita que pode ser feito.
Eu sei que o programa não é sobre você, mas eu já quase fiz faculdade de biblioteconomia 2 vezes. Na minha primeira graduação eu quase prestei biblioteconomia e agora que eu fiz letras eu quase prestei de novo, que eu acho uma área sensacional, mas ela não tem. Se letras não tem reconhecimento, você imagina um bibliotecário pobre, né? Tipo, não tem, mas eu acho uma área fascinante, assim. Então, fica aqui minha homenagem aos bibliotecários que conseguem atuar apesar de tudo, né? É uma área maravilhosa. O Ramon falou de esperança, então vamos voltar para o momento em que a esperança era mais forte, né? Em que os olhos brilhavam mais, em que o futuro ainda parecia um bom lugar para se estar. Adolescência, então, Ramon, como é que foi sua transição assim para a vida adulta? Livros, sua escolha de formação profissional, como é que foi isso? Então, sabe que eu tive uma professora chamada Carmen, inclusive depois eu vou até marcar ela aí nos comentários. Ela era uma professora de literatura que era quase isso que a Ju falou aí da coisa de falar com entusiasmo e atuar bem, né? Então, assim, ela falava e o olho dela brilhava. Eu falei, cara, se essa professora fala disso com essa empolgação, deve ser alguma coisa legal, né? E aí, tipo, aí ela começou a dizer, olha, eu sei que você gosta de poema, né? Tá? Eu falei, gosto. Eu gostava muito da poesia no ensino médio. Assim, eu não comecei logo de cara amando a prosa, não. Era uma coisa assim, eu amava poesia, assim, adorava. E aí ela falou, ó, vou te indicar um livro lá do Álvares de Azevedo. Aí, né, eu aquele guri meio do rock e tal, aí Álvares de Azevedo, um negócio assim sombrio, eu falei, cara, tá aí. Não é que a literatura pode ser uma coisa legal? Hashtag Ramon Dark aí no ensino médio. E aí, e aí o que acontece? Aí eu comecei a pegar gosto, né? Aí depois eu li lá o livro de contos dele e tal. E aí eu comecei, cara, esse cara aqui é legal, né? E aí comecei a procurar tudo enlouquecidamente, né? E aí o que acontece? Depois eu fui passando por outros autores, ela sempre me indicando, né? Olha, tá, você gostou do Álvares? Eu vou te indicar outro cara, que massa, tal. Vou te indicar aqui a poesia da Hilda Hilst, tal, não sei o quê. E aí foi, né? Evoluindo, tal. Claro que a gente no ensino médio, a gente tem aquela coisa de, sabe aquela coisa de ter no peito todas as esperanças do mundo, assim, e muitas delas não se concretizam, mas a gente tem, porque a gente é otimista, né? E aí, o que acontece? Aí foi, e aí eu fiquei muito amigo dela, a gente se tornou amigo, depois eu fiz o vestibular. E uma escolha, assim, que foi a escolha de fazer letras, claro que, assim, uma porcentagem enorme se deve a essa influência dela na minha vida e esses papos que a gente bateu no intervalo e tal. Então, assim, acho que foi isso, assim. Na verdade, ia fazer história. Você sabe que eu estava numa dúvida entre fazer letras ou história. Aí eu pensei assim, tá, eu tô pensando em fazer história. Aí eu tava decidido que ia fazer história, né? Na minha cabeça, assim, eu gosto de história e tal. E aí, eu não lembro quem foi que me falou assim, cara, mas ao invés de você só ler sobre fatos que já aconteceram, você pode, sei lá, fazer letras, porque letras vai ter uma coisa de você não só saber sobre os fatos históricos, mas de você ver como aquela pessoa percebeu os fatos e tal. Eu não lembro quem foi que me falou isso, eu lembro que alguém me falou isso, mas eu confesso que a professora Carmen me influenciou assim de uma forma assim fenomenal. E na adolescência ela foi uma das principais pessoas com a qual eu conversava sobre literatura e conversava sobre poesia. E não era uma conversa técnica, nada desse tipo não. Era uma coisa tipo, cara, achei massa esse poema aqui do Álvares de Azevedo, sabe assim? O cara falando um defunto, sabe? Aquela coisa assim. E eu acho que foi isso, cara. Minha adolescência foi muito. Foi uma adolescência dark, mas cheia de luz, assim, nesse sentido. Maravilhosa, professora Carmen. A minha era igualzinha, professora Lélia também, maravilhosa, desse jeito. Ela falava, lê esses daí tem libações, muitas libações, uns poemas assim. Aí ela falava, era uma doideira. Aí os adolescentes tinham que ler loucamente para ver o que era aquilo ali, né? Maravilhoso. Sabiam chegar no ponto que tinha que chegar.
Mas você vê então que Ramon era uma pessoa esperançosa, porque foi fazer letras, né? É Pois uma é, e foi pessoa. quando eu perdi as minhas esperanças. Não, tô brincando. Sabe aquela coisa que tem na Divina Comédia, né? Quando Dante vai para o inferno, diz assim: abandone aqui todas as suas esperanças. Isso tem na porta de toda a faculdade de letras. Tô brincando, não tem. Às vezes é legal. Mas qual é que foi para você fazer letras, então? Como é que foi a sua experiência como aluno? Você reafirmou seu amor pela literatura na letras ou ela... Porque tem gente que começa a pegar um pouco de bode de literatura quando faz letras também, né? Isso pode acontecer. Ah, não, é total. Cara, assim, eu espero, assim, eu acho que todo mundo, bem, todo mundo é generalizado mais, mas eu acho que a maioria das pessoas que vem de uma pegada assim, eu gosto muito de ler e tal, e vai fazer letras, quando entra, meio que se assusta um pouco, assim. Porque você pega de cara, eu não sei como são as grades curriculares de outros cursos, mas, por exemplo, geralmente a gente pega teoria literária, né, de início, ou introdução à teoria literária, né, e são aquelas disciplinas que você vai deixar um pouco a coisa do prazer do texto em si para pensar estruturalmente aquele texto, né? Tipo, de onde veio a literatura, por que essa literatura existe, o que é um narrador, o que é um eu lírico. E aí você vai entrando num universo ali, um pouco mais duro, que é o universo da... Apesar de ser ciências humanas, mas tem um universo mais duro, que é o universo da teoria, né? E aí você vai entrando naquilo ali e você vai vendo, olha, eu vou ter que comer muito arroz com feijão para tentar compreender de fato algumas coisas que são feitas nos textos, né? E eu acho que, e aí eu entrei como um aluno que eu gostava de ler, mas não era um leitor assim, nossa, devorador de livros. Não, eu gostava de ler, eu lia alguma coisinha, mas assim, não tive essa. E aí eu vi que eu tinha que começar a ler muito mais do que eu lia, assim, para poder pegar a carga atrasada, né? De coisas que às vezes o professor fala, né, nas disciplinas, mas o Inferno de Dante e tal, você diz, poxa, eu não li a Divina Comédia, né? Aí você já começa a bater aquele desespero, meu Deus, e agora? Aí bota lá, leia a Divina Comédia. Aí, mas isso aqui também do Inferno de Dante, tá lá, né, no Aristóteles. Poxa, mas eu não li esse livro do Aristóteles, mais um livro para a lista. E aí começa a bater um desespero inicial, né? Tipo, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que esse Ramon da universidade foi um Ramon que aprendeu que nem tudo são flores, sabe assim? Mas que ao mesmo tempo eu conheci muitos professores assim muito bons. Eu acho que eu falei para a Luana no curso lá do Radona Sacra, eu tive uma professora, tive dois professores na universidade, um professor chamado Afonso, da Federal de Sergipe, quando eu fiz minha graduação, né? E eu tive recentemente agora uma professora lá na UFRN, que é onde eu estudo atualmente, e ambos trouxeram de volta à universidade, pelo menos das disciplinas que eu cursei, aquela coisa de ler com aquele tesão, assim, apesar de estar sendo uma disciplina teórica e tal, mas falar do texto com aquele tesão, com aquele sentimento de prazer e tal. E a forma como eles faziam isso me encantou de tal forma que eu pensei assim, tá, se um dia, né, eu tiver essa carga de leitura dessa galera, eu queria ser assim um professor nesse naipe, tipo, de não deixar perder na gente essa fagulha assim do prazer do texto, né? E, e eu acho que é isso, né? De forma bem resumida, eu acho que é essa a questão. Eu acho que o Ramon da Universidade ele é um leitor meio raça negra, né? Entre o prazer e a obrigação. Sabe aquela coisa assim de o corpo quer isso, mas a mente quer outra coisa, o coração quer uma coisa, o corpo não deixa, sabe? Acho que seria isso aí, gente. Mas sabe, Ramon, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, né? Como é que foi aí a sua vida acadêmica, mas eu queria que você mesclasse isso com a sua vida cigana. Porque você falou que você fez faculdades em lugares diferentes, e eu gosto de histórias de viajantes, então conta aí. Pois é, cara, minha vida é uma vida meio beduína, para dizer assim.
no deserto que é a existência, né? Mas vamos lá. Cara, eu fiz a minha graduação em letras português e francês. Então, sou dos povos do francês. Eu fiz minha graduação. A Ju chorando nesse momento, a Ju pensando, ai, por que que eu não me juntei a este clube? Por que eu não fui pro francês? Por que eu não fui pro francês? Mas aqui o departamento do francês, ele tem uma fama muito ruim. Eu, desde o primeiro ano, eu sabia que eu não ia fazer francês. Aí eu fiquei entre italiano e alemão. Eu devia ter escolhido o italiano, eu seria uma pessoa mais feliz nesse momento. Mas o francês, ele tem uma professora que apelidaram ela carinhosamente de Demonique. Esse é o departamento do francês. Não, e você sabe uma coisa, eu achei interessante você tocar nisso, você sabe uma coisa que também é uma coisa meio os estereótipos, né, que a gente cria, né? Quando eu fiz francês, quando eu entrei, eu pensei assim, ai meu Deus, deve ser aquela galera, eu entrei com aquelas ilusões, né? Aquela galera assim romântica, apaixonada pela vida, um pessoal de boa e tal. E você vê que os franceses não são assim, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Eles são muito racionalistas, assim, muito como é que eu posso dizer, muito direcionados a uma coisa, assim, e aquilo é uma coisa até exaustiva, né? Eu tive uma professora também que ela, cara, ela fazia prova surpresa, só pra você ter uma noção, assim, do nível da coisa. Ela dizia assim, estudem, a prova pode ser amanhã. Aí eu olhava assim, ou na próxima semana, né? Era aquele olhar assim, e a gente ficava, que merda. Aí a gente tinha que ler vários textos, porque a gente nunca sabia o que ia cair na prova dela. Assim, tinha a grade e tal, do que poderia cair, mas ela nunca dizia o que era. Eu tive uma professora também, só pra gente encerrar essa parte do francês, que era massa, porque assim, ela, no primeiro dia de aula, ela já dava todas as datas e tudo que ia acontecer no curso. Tipo, ela botava já no quadro, né? Ela dizia assim, ó, dia tal, seminário tal sobre isso aqui, grupo 4 pessoas. Dia tal, prova tal, não sei o que, não sei o que. E aí, ela fazia 2 seminários e 2 avaliações. Uma avaliação era sobre poesia, outra era sobre prosa. Ela analisava 5 livros ao decorrer do semestre, e aí, quando chegava no final do semestre, ela dizia, pronto, agora está aqui uma folha em branco, né, pautada, e aí eu vou colocar as 3 perguntas, vocês escolhem uma dessas 3. Cara, quando ela disse isso, assim, eu já pensei que nem mais, o meu mundo caiu, sabe aquela coisa? Ela colocava 3 perguntas no quadro, cara, e a gente tem que escolher uma. Quando alguém coloca 3 perguntas, tem que escolher uma, você já sabe, você tá lascado, né? E as 3 são igualmente... Você tem que fazer uma tese de doutorado para poder passar na prova, né? Tipo... Em 1h30. Em 1h30, pois é. E aí, assim, eu me criei esses estereótipos, assim, nesse curso de francês, tá, Juliana? Assim, nada, francês não é fofinho, nada, coisa nenhuma. Eu tô um pouco chocada. Eu achei que todo mundo no francês era muito chique, em primeiro lugar. Eu achei que todos os alunos usavam boina, levavam um croissant de presente pro professor. Mas um professor já levou a croissant pra gente. Um professor fez um café da manhã com a gente uma vez, com comidas, queijos franceses. Meu dia de princesa, sabe? Assim, No alemão a gente só tinha sofrer, os professores levavam sofrimento pra gente, não? Sofrimento no café da manhã. A gente brincava, porque assim, o Caleb fazia espanhol, né? Faz espanhol ainda. E eu e a Ju fazíamos alemão. E aí a gente se encontrava no final da aula, a gente pegava o carro juntos, né? E aí o Caleb falava, não, hoje a gente falou sobre a nossa infância, hoje a gente escreveu sobre os nossos sonhos. E aí eu e a Ju, a gente tinha tido uma aula sobre como abrir uma conta em banco, sabe? Como explicar sobre a sua doença para o médico. A gramática, os livros, né, do alemão, eles são todos assim, capítulo 1, bancos. Capítulo 2, doenças. Capítulos 3, imigração, sabe? Não, cara, é muito legal o estereótipo a sério, né? Tipo, e era exatamente isso. O livro é isso mesmo, sabe? Você sabe que quando eu entrei no francês, que disseram assim, olha, os números, vocês vão aprender os números. Terceira aula de francês, segunda ou terceira aula que eu aprendi os números, eu já queria morrer. Eu já queria, assim, me enfiar debaixo da terra, porque assim, eu sempre fui muito ruimzinho em matemática. E, pô, ainda vou ter que estudar matemática ainda, sabe? Aquela coisa assim.
Eu não queria te desanimar, Ramon, mas assim, eu aprendi os números em francês, falei, esse povo é louco, até eu chegar no alemão, porque eles são, acho que. Eu falo assim, é por isso que eles não se entendem e vivem em guerra com todo mundo, porque eles não conseguem nem marcar um horário de verdade. É Sabe? verdade. Tipo, É eles não porque conseguem. eles colocam a unidade antes da dezena, já começa por aí. Sabe? O mundo tem uma lógica, ele tem uma escrita e eles quebram isso. Você fala 1 e 20 ao invés de 21. Não funciona, sabe? E quando é centena, você fala 101 e 20. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Bom, acabou, né? Acabou aqui o momento lamentação do alemão, mas, gente, só queria deixar registrado aqui a nossa revolta com os números em Sim, alemão. sim, sim. Revolta justa, né? Eu assino embaixo desse manifesto aí. E... Mas foi isso, assim. Aí eu fiz francês, letras português francês. Fiz a graduação em 2009 para 2008. Foi 2008, eu acho. Eu entrei. Aí depois fiz um mestrado em estudos literários na mesma instituição, que foi a Federal de Sergipe. Mas eu não sou de Sergipe, assim, não nasci originalmente em Sergipe. Eu sou paraibano e vim da Paraíba para Sergipe. Aí em Sergipe eu fiz meu ensino médio, universidade, fiz um mestrado. E aí quando eu fiz o mestrado em em literatura e cultura, que era a especificidade, você pegar a literatura e abordar questões da cultura a partir do texto literário, né? Então, quando a gente fez essa abordagem aí e tal, dos estudos culturais e tudo mais, aí quem é o povo das letras aí sabe bem desses meandros, aí eu disse assim, tá, massa, maravilha, mas eu queria outra coisa, assim, eu queria algo mais, assim, eu queria ver se eu conheci outras abordagens, outras coisas e tal. E aí o que acontece? Aí eu vi que tinha na UFRN um doutorado em estudos da linguagem. E aí eu falei assim, tá, vamos ver se vai dar certo. E eu, no mestrado, já tinha conhecido um pouco da obra do Borges, e eu disse assim, é esse cabra aqui que eu vou estudar, né? Também uma relação de amor e ódio com ele, mas assim, pensei, tá, vamos por aqui. E aí, uma coisa que eu achei assim, que eu lembro que foi isso que talvez me deu uma motivação para estudar ele, foi que a gente, apesar de eu entrei no curso de literatura francesa, de letras português e francês, estudei muito literatura francesa, né? Paguei meus pecados aí com o francês arcaico, na literatura francesa da Idade Média, essas coisinhas, né, que a gente tem que, as penitências diárias. E aí o que acontece? Eu disse assim, cara, eu queria agora deixar esse negócio de literatura europeia e entrar um pouco mais na literatura latino-americana, que afinal é o continente, né, que eu vivo e tal, e eu queria, apesar de ter feito disciplina de literatura brasileira e tal, mas eu queria entrar um pouco mais em outros escritores da América Latina. E aí foi nessa que eu fiz o doutorado na UFRN. Eu encontrei uma orientadora que, olha só que legal, ela pesquisa sobre escritoras feministas do século XIX que tiveram jornais feministas nesse período. E aí, é uma coisa bem específica, né? Aí eu falei assim, tá, né, tudo bem, eu vou estudar o Borges, né, mas eu vou mandar um e-mail para ela, né? Vai que ela diga assim, tá, vou ter uma cota de caridade aceitar esse menino. E aí o que acontece? Aí ela me aceitou, assim, não, Ramon, faça a seleção, eu tenho uma vaga para doutorado, se você passar, a gente vê como faz. E aí estou lá na UFRN, quer dizer, estou institucionalmente, mas agora estou em Sergipe, né, por causa da pandemia. E eu acho que é isso, né? Tagarelei muita gente, não, né? Mas eu queria focar no Borges agora. Sim, vamos lá. Você falou, eu vi o Borges e resolvi que ia ser ele meu objeto de estudo. O que te atiçou? Que amor foi esse? Por que Borges e não Cortázar? Ou, sei lá, Gabo? Ou, enfim. Sim, boa pergunta, boa pergunta. Você sabe que quando eu fiz o projeto para estudar o Borges, eu peguei uma disciplina, na verdade, do mestrado, que era uma disciplina sobre pós-modernidade. Né? E eu sempre fui muito desconfiado da pós-modernidade, até hoje sou. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver algumas coisas assim, e aí o professor falou, olha, vocês podem já essa disciplina livre, assim, não vou indicar nenhum livro para vocês trabalharem.
A gente vai ver uma questão teórica que é sobre isso, essa questão da qualidade, vocês escolhem o que vocês quiserem. Tá? E aí, um belo dia, na biblioteca da graduação e tal, e passou uma moça por mim, com vários livros e tal, ela era do espanhol, e aí ela passou por mim e tal. A gente já se conhecia, porque a gente já tinha participado de uns congressos e tal, ela tinha do mesmo ônibus, enfim, coisas da galera dos mochileiros de letras, né? E aí a gente se conhecia, oh, tudo bom, você é do congresso tal, tal, não sei o que. Ela ia dizer, e aí, tá lendo o quê? Né? Ela falou, eu tô apaixonada pelo Cortázar e tal. E aí eu falei, que legal, não sei o que. Ela, tô levando os livros dele, tô levando os livros de Borges e tal, tudo bem. Aí ela me indicou uns contos lá do Cortázar, eu li, e a partir do Cortázar foi que eu cheguei no Borges, né? Assim, foi um processo inverso, assim, né? E aí o que acontece? Eu comecei a ler e pensei assim, cara, assim, tem muita coisa no Borges que nos surpreende muito, assim. Uma delas é a questão de como ele cego, né? Só depois, muito tempo depois, eu fui saber que ele era cego e tal, né? Acabou se tornando cego, né? Na verdade, é uma doença que é uma doença genética e tal, e que foi transmitida, né? De geração em geração para a família dele. O pai dele era cego também, tal. Acabou ficando cego, né? E aí, depois que eu fui saber, cara, que isso me surpreendeu, assim, né? Dessa coisa das pessoas lerem os livros para ele, né? Dele ditar os contos. Porque, veja, você escrever um conto, assim, já é um conto do nível ali do Borges, do Cortázar, dessa galera do realismo fantástico, já é uma coisa difícil, muito difícil. E você escrever isso ditando, cego, né? Me pareceu uma coisa quase mística, assim, sabe? Aí eu fiquei, caramba, e aí comecei a ficar loucamente pesquisando sobre esse cara. Tipo, quem foi esse cara, por que esse cara se tornou escritor e tal. E aí só depois é que eu vim perceber que existiam umas coisas nos contos dele que se repetiam. Por exemplo, essa questão dos labirintos, essa questão dos espaços que são bifurcados, né? Assim, o mesmo espaço abre várias perspectivas. E isso no final do século XIX, né? E aí eu fiquei fascinado, disse, não, vou estudar esse cara, assim, vou tentar ver como é que isso se dá na obra dele. Eu já estudava espaço no mestrado, né? No mestrado eu trabalhei com a Célia Gattai, que foi a escritora e tal, e também acabou sendo a esposa de Jorge Amado, né? E eu estudei o espaço na obra dela, o espaço nos diários da Zélia Gattai, e foi maravilhoso, assim. E aí eu já tinha esse interesse pelo espaço, vi que nos contos do Borges existia uma dinâmica espacial assim muito, muito interessante, e que não era só tipo, vou fazer uma dinâmica espacial no conto porque eu sou, sei lá, eu sou muito bom nisso. Não, existia ali uma crítica ao período em que ele estava vivendo, e essa crítica se daria através desses espaços, desses labirintos, né? Por que escrever sobre labirintos no século XX, né? Então, assim, que é uma temática tão da literatura grega, clássica e tal, nos labirintos lá de Teseu, Minotauros, né? São as temáticas clássicas. Mas por que escrever isso no século XX, né? Por que retomar isso agora? Tanta gente falando aí da cidade, né? O Cortázar tem muitos contos, né? Falando sobre a cidade moderna, sobre as coisas e tal. Muitos escritores valorizando a modernidade, quase que numa coisa de encantamento mesmo, com bonde, uma coisa de por que ele falou de labirinto, né? E é isso que ficava martelando na minha cabeça, e é aquela coisa, eu acho que o que chama muito a atenção da gente em algumas narrativas é a capacidade de você se inquietar com aquilo, sabe? Assim, para o bem ou para o mal. E aí eu acho que foi isso que me inquietou. Foram essas questões aí que me inquietaram. E eu lembro que eu fiquei louco, assim, para saber como foi essa questão da cegueira dele. Isso é uma coisa que me impactou muito, assim. E aí eu fui pesquisar, eu lembro que eu estava vendo na biblioteca, aí eu joguei lá no Google, escritores cegos, assim, escritores famosos cegos. E tinha uma pessoa do meu lado que olhou assim para mim com a cara e dizia assim, o que esse menino quer pesquisando sobre isso, sabe? Assim, que danado deu na cabeça desse cara para estar jogando isso aí na pesquisa do Google e tal. E acho que foi isso, assim. Resumindo, foi esse encantamento aí com essa coisa fantástica que já envolve a vida dele, né? Assim, aspectos da vida dele em si,
Aí depois que fui pro conto e tal, enfim. E depois eu fui pegando raiva de algumas coisas dele, mas assim, é normal, né? É quando você estuda muito uma pessoa, acaba vendo algumas coisas que talvez não sejam tão legais, né? Mas Total. é que eu não entendo tanto a cronologia da vida dele. Ele já escreve ficções cego. Olha, ele na verdade, desde criança, ele começa a desenvolver, porque na verdade é o seguinte, o pai dele e a família dele, enfim, tiveram essa doença, a família do pai especificamente, né? Eles tiveram essa doença de uma forma genética, então isso acabou sendo transmitido, né, de geração em geração. O pai dele foi acometido também, e era uma cegueira progressiva. Então, na verdade, não foi uma espécie de, acordei um dia e fiquei cego, mas é uma cegueira progressiva. Inclusive, tem algumas biografias que falam sobre a vida dele, dizendo que ele foi um menino muito preso, assim. Os pais tinham muito medo de deixar ele, por exemplo, andar de bicicleta. Sabe? Uma coisa assim que toda criança gosta, né? Pegar a bicicleta, sair pelo meio da rua. Então, assim, aconteceram alguns acidentes com ele já, né, quando ele era criança, né? Por ter uma diminuição na visão, já desde criança. Então, assim, tem um fato que a Maria Esther Vasquez, que foi esposa dele e tal, e é uma das biógrafas dele, né? Ela falou que quando criança ele sofreu um acidente, né? Por vezes ele esbarrava em pessoas, porque já tinha essa diminuição do campo de visão. Quando ele vai se tornando uma pessoa adulta, isso vai piorando até que acontece um acidente com ele, eu não lembro se é em 41 ou se é em 42, e ele bate com a cabeça numa janela, né? E aí isso acaba infeccionando. Temos que pensar aí que, né, século XX, não tem tantos antibióticos potentes assim como a gente tem hoje, e isso acelera o processo de cegueira dele, né? Então ele escreve os três contos que são os contos basilares, assim, os contos que são os pilares do livro de ficções. Ele escreve em 37, antes desse acidente, ele está ainda nessa coisa, né? Tipo, ele está perdendo progressivamente, mas ele consegue enxergar ainda. Agora, outros contos ele vai só escrever mais tarde, então tem essa coisa. Agora, por exemplo, o Aleph, que é o livro que ele publica posteriormente, o livro de Areia, que são outros livros dele, ele já escreve já com essa visão bem prejudicada. E ele ditava, né? Isso é que eu achava assim, sei lá, insano, né? Imagine o cara ditando assim, coloque lá a primeira frase do conto, fulano vinha na calçada. Ah, não, risca esse vinha. Caminhava. Não, tá, risca esse caminhava aí. Agora leia para mim. Então, assim, é um processo que demora, né? E aí eu lembro que isso me chamou muita atenção. Essas questões assim, envolvendo a cegueira. E ele, não por acaso, né, ele fazia referência, né, ele chegou a ser chamado de o Homero da modernidade, né, assim, claro que os críticos exageram, mas assim, o Homero da modernidade, né, porque dizem as línguas que o Homero teria sido também cego, enfim, e aí ele entra numa tradição de poetas, que ele começa com a poesia, é interessante também falar isso, né, porque talvez as pessoas também tenham essa visão muito Borges contista, né? Mas o primeiro livro que o Borges lança é um livro de poemas, né? Chamado Fervor de Buenos Aires, e 1920, 1921, por aí. E aí isso assim, isso me chamou muita atenção. Foi o que me fez pegar essas ficções aí. E também o Ficções, ele é um livro que ele entra num contexto da Argentina ali, que é um contexto problemático, porque a gente tem um país latino-americano que em 50, final de 40, início de 50, vai ter ali o peronismo, né, que vai estar em alto e tal. Antes disso, já tinha movimentações ali conservadoras em diversos aspectos, né, em relação ao fechamento de algumas ideias. Mas, enfim, eu gostei do Ficções, para além dessas questões ideológicas, assim, foi um livro que eu gostei. Eu achei que tinha ideias assim muito interessantes, a coisa sei lá, do cara pensar em como as narrativas ficcionais podem mudar a realidade, sabe? Assim, essas ideias assim me deixaram muito entusiasmados, muito entusiasmado. Bom, a gente vai começar a falar do livro, né?
Vocês já devem ter visto no título, que é o Ficções, do Jorge Luiz Borges, mas eu queria só falar rapidinho uma curiosidade, que assim, que é uma informação absolutamente inútil, mas eu queria contar para vocês, que é como que eu descubro que o Borges existe. Luana, pequena Luana, Luana criança. Eu comecei, na minha adolescência, eu lia furiosamente o Luiz Fernando Veríssimo. E o Veríssimo, eu não sei se vocês, todo mundo sabe, né? Todo mundo está estudando a gente, ele era obsessivo pelo Borges. Então ele tem muitas crônicas dele que ele conversa com o Borges, ou que ele revisita temas do Borges. Ele tem várias crônicas sobre labirintos. Ele joga xadrez com o Borges em muitas crônicas. Eu lembro muito de uma crônica que era: estávamos jogando xadrez, eu e Borges, no escuro, para eu não lhe dar nenhuma vantagem. E, enfim, os tigres, ele tinha uma crônica de um tigre na biblioteca, enfim, ele revisita. Eu não sabia, obviamente, né? Mas aí eu fui lendo algumas coisas depois, né? Já mais velho, e fui falando, ó, a minha referência tá ao contrário, né? Eu deveria ter lido Borges e aí ler o Veríssimo e entender as referências, mas na verdade, para minha vida foi o Veríssimo e depois veio o Borges. Não, eu ia só dizer assim, que entrando nessa seara das informações inúteis, contribuindo aí contribuindo aí para essa bibliografia, tem uma coisa que eu acho interessante também, que eu lembro quando eu estava pensando sobre a vida do Borges, eu ri que me acabei, assim, é tragicômico, tá, gente? Mas, assim, eu achei engraçado que foi o seguinte, o Borges chegou a se envolver com uma mulher casada, né, quando ele era, né, tava lá adulto já, e o marido descobriu, né, que ele estava se engraçando, né, com a esposa dele e tal. E aí o que que acontece? O Borges chama o cara para um duelo, tipo, ah, se você não tá gostando, eu te desafio para um duelo, né? Aquela coisa assim. E ele cego, né? É isso que tá, sabe a coisa. Aí um amigo do Borges fala assim, gente, mas peraí, aí o cara quer aceitar, e o amigo fala, gente, vamos ser racionais, né? Você vai entrar num duelo com o Borges. Cara, vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos descer aqui pro nível da razão, né? Um pouquinho. Então, assim, sabe aquelas informações assim, inúteis, mas são que tem uma coisa assim, meio que do. É do fantástico, né? Isso assim, é mais surreal impossível, né? Achei que você ia falar dele saindo no tapa com o Gabo, né? Também tem essa ainda, né? Sim, sim. Ah, ele sai no tapa com o Gabo. O Vargas Llosa também, durante um tempo, né? Eles acabam brigando. Mas tem também a discussão do Gabo com o Vargas Llosa. É o povo treteiro, né? Da América Latina. Eu sei que o Borges era muito briguento. Assim, e outra coisa que era. Ah, o Cortázar era boxeador também, né? É interessante falar disso também, né? O povo das brigas. É, mas eu sei que tem uma coisa também que o Borges brigou com o próprio cunhado, né? Ele ficou um tempo intrigado assim, do cunhado e tal, por causa de literatura, não foi por outro motivo, não. Ele levava a literatura muito a sério. Gosto assim. Mas, cara, é engraçado, assim, né? Porque a gente tem toda uma visão, né, sobre os escritores, né? E até a gente começa a estudar sobre vida e obra deles, a gente fica tem a idealização, né? Tipo, aquele cara como um ser iluminado, que a gente vai estudando, a gente vai vendo que, cara, era uma pessoa que fazia merda com a gente, né? E brigava, e tem os seus pontos positivos e muitos negativos também, né? Como é o caso específico do Borges. Mas é isso, né? Eu acho que essa é a grande questão. E ele levava a literatura muito a sério, e isso deixou, talvez isolou ele um pouco, né? Assim, das brigas, das tretas que ele criava. Felipe Neto é fichinha, né? Das tretas do Borges. Agora, falando mais especificamente sobre o Ficções, né, que é o livro que a gente vai falar um pouquinho, a gente sempre tem uma treta interna aqui nesse podcast, que é de fazer sinopse. Agora, o do Ficções é impossível fazer uma sinopse. Eu tenho uma única pergunta, uma única afirmação barra pergunta sobre esse livro. O que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Essa tarefa é difícil, né? Fazendo uma sinopse sobre esse livro. Mas tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Eu sempre falo isso para tentar me convencer de que essa é a melhor sinopse.
Eu acho que o Ficções foi um projeto do Borges, o Borges já amadurecendo, né, literariamente, em que ele começou a ver que ele vivia num mundo em que as batalhas de narrativas, né, pró-modernidade, contra-modernidade, pró-comunismo, contra-comunismo, né, eram, na verdade, formas de nos fazer movimentar, né, de fazer a gente se movimentar em benefício de uma coisa ou de outra, tá? Não dizendo que eu concordo, mas eu acho que é essa a percepção do Borges, e que, no fundo, nada disso vai nos levar a lugar nenhum, tá? Assim, numa perspectiva bem niilista mesmo, né? E aí, o que acontece? O Ficções, ele nasce, talvez, dessa necessidade dele de mostrar que a nossa realidade é toda baseada em narrativas que têm uma questão ficcional de fundo, né? Quando você fala assim, o gigante acordou, por exemplo, né? Existe toda uma questão mítica ali envolvida nessa narrativa. O ficcional, ele está entrelaçado ao real ali. Quando você fala assim, fulano pegou no calcanhar de Aquiles de Cicrano. Então, tipo, existe ali um fundo ficcional, sabe? E o Ficções talvez seja um projeto estético de mostrar como que a literatura, levada muito a sério, né, é talvez a base da nossa existência. Olha só que coisa, né? Muito sério isso, né? E aí ele trabalha com isso, né, a todo momento, dentro do livro, e dividiu o livro em duas partes, né? Uma parte chamada Jardim de Veredas que se bifurcam, né? Que é a primeira parte do livro, e a segunda parte chamada Artifícios, se eu não estou enganado. E aí o que acontece? Nesse primeiro momento ele fala sobre vários pontos que a gente tem ali uma constituição de um universo que está entre o real e o ficcional. Assim, você não sabe mais o que é realidade e o que é ficção ali, né? E, num segundo momento, na segunda parte, a gente tem sujeitos específicos, tem o Herbert Quine, tem o Funes, o Memorioso, que estão ali tentando lidar com esse mundo, né? Então, assim, quais são os artifícios, né, desses personagens para conseguirem sobreviver num jardim de veredas que se bifurcam, né? Então, existe talvez essa... É uma sinopse muito ruim, tá, gente? Mas, assim, esse livro é talvez essa perspectiva, né? Dessa constituição literária de mostrar o que há de ficcional no seio do real e o que há de realidade que é embasada pela ficção. Então ele faz esse jogo constante entre real e ficção e real. E tem coisas que você fala, realmente, né? A gente faz isso, né? Você pega o Pierre Menard, por exemplo, né? Quantas vezes a gente não debateu sobre a questão da originalidade e fulano é super original, até a gente ler um outro escritor que, na verdade, serviu de base para ele, né? Então, Pierre Menard traz essas discussões. O Funes Memorioso, ele traz a questão de como a nossa memória sobre a realidade, ela tem a ver também com o que a gente decide ou não decide encarar, né? Então, assim, tem várias discussões ali que não são, assim, na cara, mas que a gente vai aos poucos estranhando e teimando e vai vendo aí como é que se estabelece. Uma sinopse muito ruim, Luana, ou deu pro gasto? Foi a melhor que poderia ser para esse livro aqui. Eu pago a Luana, tá, gente? R$ 20.000 por mês para ela ficar elogiando as sinopses. Ó, eu quero começar. Eu acho que a gente podia. Não sei se tem algum conto específico que você queira falar, amor, mas eu acho que seria legal, interessante, começar logo pelo primeiro. Porque eu acho que, assim, para mim, que não conheço a obra do Borges e não sabia exatamente o que esperar, assim, minhas referências eram Luiz Fernando Veríssimo, como eu já falei aqui. Eu acho que o primeiro conto ele é muito chocante, assim. E eu acho que ele já dá um tom ali do que vai ser o restante da história, né? O primeiro é o Tlon Ukbar Orbis Tertius, não sei falar. Você já diz assim, o que é que eu fui fazer lendo esse livro, né? É o primeiro ponto que você diz assim. É muito chocante. É muito chocante. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma sinopse, mas basicamente ele tá com o Adolfo Bioy Casares, né? Eles estão discutindo um livro, um mote de história, alguma coisa assim. E aí o Bioy Casares faz uma citação
que ele viu num trecho de uma enciclopédia que ele tem que falava sobre um país chamado Ukbar. E eu adoro esse nome, porque é muito o país do Oriente exótico, né? Ukbar. E aí o Borges fica meio assim, nossa, mas esse país não existe, não conheço, nunca ouvi falar. Ele fala, não existe, na minha biblioteca, na minha enciclopédia está escrito. Eles consultam a enciclopédia, porque tem uma enciclopédia no lugar onde eles estão, não existe esse verbete, mas o Bioy Casares vai para casa, pega a enciclopédia dele e tá lá de fato, né? E aí ele começa a pensar sobre isso, pesquisar outras referências, né? E é bem isso que o Ramon falou. O que é real e o que não é? Porque ele vai colocando nomes de pessoas que existiram, Bioy Casares, outros livros, enciclopédias, coisas que têm um lastro no mundo real, digamos assim, e você fica meio o que está acontecendo? O que é mentira? O que é verdade aqui, né? O que é, afinal de contas, o real, né? Não, total, total. Eu confesso a você, quando eu li esse conto a primeira vez, eu lembro da sensação de ter terminado ele, né? Eu terminei e falei assim, tá, vou ler de novo, assim, não entendi. vou voltar, peraí, deixa eu voltar aqui. Mas, assim, eu acho esse conto, na verdade, o pilar, porque, na verdade, o Borges, ele escreve ficções a partir de 3 contos. Né? O Borges ele participava de diversos movimentos lá na Argentina da década de 20 até meados de 30, em que ele tinha contato com vários escritores e com várias personalidades, digamos assim, né, literárias e tal. E aí uma coisa que se fala muito pouco, eu acho, quando a gente vai falar sobre literatura argentina, moderna, especificamente, é da importância das mulheres, né, da Silvina Ocampo e da Vitória Ocampo, né? Uma pintora, né? Outra, uma editora importantíssima, escritora importantíssima do período. A Companhia das Letras lançou um livro dela, né? Recente, agora, foi A Fúria. E eu achei assim, maravilhoso, porque até então a gente tinha poucas edições assim, de produções da Silvina Ocampo, né? Aqui no Brasil e tal. Eu acho que a mais conhecida talvez fosse a da Antologia da Literatura Fantástica, que é o trio, né? Que é o Bioy Casares, a Silvina e o Borges, né? E aí é interessante porque o Borges ele tinha uma visão, a partir do que a gente vê assim, nas poesias dele, do início da década de 20, que era uma visão ainda muito limitada, uma questão de trabalhar uma imagem de um Buenos Aires em efervescência, recebendo diversos estrangeiros, como essas dinâmicas culturais se davam e tal. E quando na década de 30 ele conhece a Silvina Ocampo, e a Silvina diz, olha, cara, vamos esse negócio de vanguarda traísta, esse negócio das vanguardas aí, já deu. Vamos pegar aqui um negócio mais cosmopolita, tem uma galera que está publicando assim, tem uma tal da Virginia Woolf que está aí, né? Tem um tal do James Joyce, essa galera tá fazendo um negócio new wave, tá? Então vamos dar uma balançada aí nesse negócio. E ela cria uma revista literária, em que aí sim, você tem tradução de pessoas, de contos de autores como Herman Melville na revista, James Joyce, você tem a Virginia Woolf, tem uma revista chamada Sur. E aí essa revista, inclusive ele tem um conto chamado El Sur, né, o Borges. E aí essa revista é o grande, talvez a grande, pelo menos essa é a leitura que eu faço, é a grande chave de virada assim, para o pensamento dele. Para ele abrir um pouco mais as concepções de mundo, né, que antes estavam muito ancoradas a uma questão da Buenos Aires, final do século XIX, início do século XX, muito ancoradas também na tradição clássica grega, nas leituras que ele fazia de autores do século XIX. E aí agora ele começa a expandir um pouco a cabeça. E aí ele publica 3 contos nessa revista, só para dar uma encurtada nesse percurso. E aí esses 3 contos são Plon, Ukiba, Orbe Statius, que é o primeiro conto que dá abertura ao Ficções. Ele publica o Pierre Menard, autor do Quixote, e publica Funes o Memorioso. São esses 3 contos que são os pilares desse livro Ficções aí, né? E que vão dar o pontapé para ele pensar, eu posso fazer um livro, uma coletânea que vá nessa pegada do fantástico, uma coisa assim, né? E que trabalhe com essa ideia do real dentro do ficcional, o ficcional dentro do real e tal. A partir de discussões que estavam naquela época. O Tlon Ukiba Orbe Statius, ao meu ver,
ele é assim, ele pode ser lido de várias formas possíveis, tá, gente? De várias formas. Mas uma que eu gosto muito de fazer é a grande pergunta, talvez, do conto, né? Por que danado as pessoas decidem criar um Orbis Tétrios, que seria um mundo em que prevalecessem as ideias, né? E não a questão material, né? Por que você gostaria de criar um mundo em que as pessoas não fossem enquadradas através de substantivos, né? Mas através de advérbios, ou seja, o que é que isso quer dizer? As pessoas são identificadas pelo modo como elas estão naquele momento, né? E não assim uma coisa que enquadra Juliana, vai ser para sempre Juliana, é Juliana forever, né? Não, né? Juliana vai ser chamada da maneira como ela vai se apresentar naquele momento, porque nada é fixo, né? Nada é uma coisa estável, a gente está num constante processo de transformação. Então, por que dessa necessidade de falar sobre a criação de um mundo em que a gente pode ser mais fluido, né? A gente não precisa se apegar a determinadas questões de forma muito decisiva. Eu acho que essa é a grande pergunta que eu sempre faço, assim, quando eu vou ler esse ponto, né? E que não tem necessariamente uma resposta, tá, gente? Não é... Aqui não é telecena que a gente vai dar, né, todos os números para se ganhar um prêmio, né? A gente tem aqui discussões, né? Vão se abrindo. Mas eu acho esse ponto muito interessante porque ele fala de um mundo ideal, né? Mas que mesmo sendo ideal, como é criado pelos homens, né, por vezes ele acaba sendo um labirinto, né? Que é o que é defendido dentro do conto e tal. E ainda, né, pensando sobre isso, sobre esse primeiro conto, eu acho que é uma afirmação também de que a literatura e as artes, de um modo geral, elas não refletem a realidade. Né? Ele está ali num contexto de escritores da década de 40, 50, que vão pensar muito sobre isso. Né? A literatura não reflete o real, não só porque o real não pode ser refletido, a gente tem que pensar que a literatura não consegue, não alcança. Às vezes era um momento, um contexto histórico tão terrível que você nem consegue transpor isso para a literatura, né? Então a literatura não consegue de fato refletir o real. Mas mais do que isso, não é só a impossibilidade, é a limitação. Né? Se a literatura reflete o real, ela se limita a isso. Você não precisa refletir o mundo, você pode criar um mundo. E aí eu acho que esse primeiro conto é maravilhoso nessa afirmação, né? Você cria um mundo e esse mundo tem camadas, esse mundo tem referências, e esse mundo tem intertexto, e é isso, vai abrindo portas para outros lugares. Então, esse poder imaginativo também, esse poder da literatura, eu achei muito potente, assim, muito vibrante, muito interessante. Isso me deixou empolgada, sabe, com a leitura. Mesmo não pegando nem, sei lá, nada das referências que ele coloca. Porque é isso, como ele tá brincando com o que é real e o que é ficção, né? Ele vai encher aquilo de detalhes. Né? E nomes e referências e o mais detalhado para a gente ter essa ilusão, né, de que é verdade. Mas não importa que tenha pessoas que realmente existiram, momentos históricos que existiram, nomes de movimentos, nomes de enciclopédias, nomes de livros que existem, excesso de detalhes, nada isso torna real, né? Nada disso torna verdade o que ele está escrevendo. E ao mesmo tempo isso entra no real, né? Assim como por exemplo, a gente está falando sobre uma coisa que foi criada por ele, né? Então, veja que brincadeira, né? Sacanagem assim, né, dele. Mas no conto também acontece isso, né? Assim, elementos dessas geografias imaginárias lá que ele cria acabam depois, no final, entrando na realidade, né? No finalzinho do conto ele fala sobre isso, né? Que alguns objetos lá de Tlon começam a aparecer no mundo real, né? Assim, algumas coisas começam a aparecer e tal. E aí tem muito a ver com o que você falou aí, Luana, né? E assim como a literatura tem essa potencialidade de criar coisas que talvez não foram pensadas, né? Por nós, assim, que não dizem respeito ao que a gente vê cotidianamente, ao mesmo tempo essas coisas impossíveis entram nas camadas da realidade porque a gente acaba criando expressões a partir disso, né? Enfim, a gente acaba baseando, às vezes, um tipo de governo a partir de uma questão ficcional.
né? Sabe, assim, parece bizarro não falar isso, mas é, né? Então, assim, tem várias questões aí que tem várias camadas, né? E aí, só uma coisa que eu queria, só para não esquecer, você falou aí uma coisa que eu achei massa, né? Essa coisa das referências, a Juliana também falou das referências que ele joga lá no texto, né? E muitas vezes ele joga uma referência que não existe, né? Então você está lá, eu li o livro do filósofo fulano, que só tinha uma página, porque todas foram queimadas no século VI, e o livro era tal, aí bota o nome do livro em latim, aí você, caramba, eu quero ler esse livro. Aí você joga no Google, não existe, né, esse livro. Então ele meio que diz assim, ahá, pegadinha do malandro, sabe, aquela coisa assim. Porque imagina quando ele escreveu lá na década de 40, né? Que não tinha Google, a pessoa ficava dias na biblioteca procurando e ele só. Você aí, procurando a minha referência. Mas além dessas, né, dessas pegadinhas no malandro, tem muito humor, né? Tem umas partes assim que eu falava, caramba, isso é muito engraçado, né? Isso é muito bom. A própria questão ele vê esse país e aí depois esse mundo e aí ele descobre uma seita que na verdade criava todo esse material e aí na verdade era uma seita de norte-americanos, né? Porque os norte-americanos olharam e falaram: não, inventar um país, isso é fichinha pra gente, a gente quer inventar um planeta. Muito pequeno, né, pra mim, né, inventar um país. Não, total, cara. Ele tem umas pegadas assim, umas piadas assim que a própria menção do Guy Casares como esse personagem que descobre essa geografia imaginária aí, digamos assim, é muito assim debochada, né? Que o Guy Casares era, não por acaso, um escritor de literatura fantástica. Aí imagine, um cara que escreve literatura fantástica chega para vocês, Luana, eu descobri um país assim surreal. Já existe aí uma ironia muito grande, né? Então, tem uma coisa que, além do humor, eu acho que é uma coisa curiosa. Eu não, como eu disse, eu não tinha essa noção da biografia do Borges. Eu imaginava que ele tinha ficado cego mais no fim da vida mesmo, né? Já mais velhinho, sabe? Diabetes, alguma coisa assim. Eu nunca tinha pensado que era uma doença degenerativa mesmo. E aí você pensa, né? A força que tem, ele criando esses mundos possíveis, esses lugares, né? Essa criação que ele faz, né? Essa coisa imaginativa, especulativa mesmo dele, né? Do que vocês estavam comentando, né? Isso ganha muito mais força, né? Porque parece que ele está tentando realmente sair dessa realidade dele de outras formas, né? Não, total, concordo, Ju. E uma coisa que assim, sempre me impressiona muito, né? É essa coisa. O Borges ele era um grande leitor. E aí, quando eu falo grande, tá, gente? Eu estou querendo dizer o seguinte: que é, ele pagava a pessoa. Porque, veja, o cara ficou cego, né? O cara tinha umas certas limitações, né, visuais. E aí, o que é que acontece? Você tinha tudo para deixar de ler, né? Você tinha tudo para dizer, tá bem, dada a minha nova condição, enfim, eu vou ficar aqui no meu cantinho e tal, só dar entrevista, foi uma coisa que ele fez muito na vida dele, ele deu muitas entrevistas, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar assim, vou pesquisar esse cara, quando eu vi só o material bibliográfico de entrevista que ele tinha dado, já começou a bater um pânico assim no coração. E aí, e aí assim, imagina só isso, né? E ele, ao contrário do que tudo indicava, ele se tornou um dos escritores de uma potência imaginativa assim que ficou famosa nessa potência imaginativa dele, não só na América Latina, como para fora da América Latina. E, cara, tem uma coisa também que eu acho engraçado, pegando esse gancho que você falou aí, da coisa dessa potência de criar e tal. Ele ficava muito tempo sozinho, né? Assim, ele morou muito tempo com a mãe. E aí tem uma coisa assim, interessante que ele pagava pessoas para lerem para ele, né? E uma dessas pessoas foi um menino que ele achou lá na biblioteca. E primeiro, na verdade, ele encontra com esse menino numa livraria, né? Poderia ter sido você, Juliana, tá vendo aí? Um livreiro e tal. E aí ele diz assim: tá, quais são os livros que você gosta? Aí esse danado desse livreiro falou: gosto das Mil e Uma Noites,
né? Eu gosto de fulano de tal, da Odisseia, não sei o que. Ele falou, o que você acha de ler para mim? Né? Quando você terminar o trabalho, não precisa ser, né, abandonar o trabalho para fazer isso, não. Eu te pago bem e tal, eu falo com a sua mãe e tal, sabe aquela coisa. E esse menino que começou a ler para ele, depois vai se tornar um dos maiores pesquisadores da leitura, né, da história da leitura e também um escritor, que é o Alberto Manguel, né? Então, um crossover desse é muito interessante, cara. Assim, são coisas muito que parecem coisas tiradas de clone, sabe? Assim, parecem narrativas que estão dentro lá de Urkiba. E nesse sentido, né, dessa paixão mesmo que ele tinha pelos livros, tem um conto aqui que eu acho que foi um dos que eu mais gostei, que é o da biblioteca. Eu Sim, gostei tanto, tanto desse conto. Como que é o nome? A Biblioteca de Babel, que é maravilhoso, que ele começa com o universo que outros chamam a biblioteca é composto de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais. Né? Então ele já faz essa associação da biblioteca com o universo, e essa biblioteca seria um espaço infinito que conteria todos os livros, não só que já foram escritos, mas que seriam possíveis de se escrever, porque a biblioteca ela obedece a uma certa aleatoriedade matemática, né, uma lei de probabilidades, assim, que como ela é infinita, ela tem todas as combinações possíveis de letras. Né? Então ela vai ter desde volumes que vai ser uma letra, o livro inteiro, uma única letra, a repetição dessa única letra, até os grandes romances, né? Todos os livros. Inclusive livros sobre a sua própria vida. Né? Então, cada pessoa teria lá nessa biblioteca um livro falando sobre a sua vida. Só que aí ela teria também livros que parecem que falam sobre a sua vida, mas não é exatamente a sua vida. Então, tem livros que seriam verdade, tem livros que não seriam verdade. E aí as pessoas, quando descobrem isso, né, que existe essa biblioteca com todos esses livros e que talvez alguns desses livros contenham todos os segredos da sua vida, quiçá todos os segredos do universo, né, elas enlouquecem, porque esse conhecimento nunca vai ser absorvido, né? Você nunca vai ser capaz de conhecer todos esses livros e achar todos esses livros. Então, assim, eu achei esse conto maravilhoso, muito, muito assim, para quem gosta de ler, eu acho que ele é uma delícia, assim, ele é sensacional. esse conto, assim, tem dois contos muito bons, assim, dele que falam sobre o universo da leitura. E na minha humilde opinião, a opinião de um leitor apaixonado pela obra dele, sim, são fabulosos. Para quem gosta de ler e for ler esses contos, acho que você, assim, é capaz de se pirar, assim, de tanta beleza, assim, que é a Biblioteca de Babel, que você falou, e tem um livro, ou tem um conto que dá nome ao livro dele, que é o Livro de Areia. Também é muito interessante. Fala de um cara que um belo dia encontra um livro e ele começa a ler, e aí ele para na página 50, por exemplo. E aí, de tarde, ele vai continuar a leitura e já é outra história, cara. Sabe? Ué, mudou a história, e aí ele começa a ler essa nova história, né? Aí ele para lá e de repente as páginas mudam de numeração. Aí ele se perde, aí de repente começa uma outra história. Então, assim, é um livro sem fim, né? Toda vez que você abre, que você vai ler, sempre tem uma nova coisa a ser contada, sempre tem uma nova ordem, sempre tem. E aí é interessante, porque aí toca muito no que a Ju comentou, né? Que é uma coisa de você. Você tanto pode ler esse conto pelo prazer de imaginar essa possibilidade. Imagina só, o que, é que eu faria, eu leitor, se eu achasse um livro que está me sacaneando, sabe assim, que está mudando a todo momento de história, que está mudando de página e tal. Como você também pode pegar isso para uma dimensão mais filosófica, né? Da coisa de, olha, cada leitura tem inúmeras formas possíveis de você interpretar, né? Assim, então, enfim, tem várias leituras possíveis e tal. Isso eu acho muito legal nele, assim, as várias camadas. Você sabe que o Humberto Eco, que, enfim, também é escritor e tal, ele dizia que dois autores enlouqueciam muito ele, que eram o Joyce e o Borges. Porque talvez porque o Humberto Eco ele ficasse nessa loucura das referências, de anotando mas esse livro aqui não existe. Merda! Deixa eu voltar.
Tem algum outro conto que você goste, que você queira citar, que você gostaria de Cara, falar? eu gosto, sabe um conto que eu gosto muito? Eu gosto do Pierre Menard, sabe, cara? Porque, assim, é um conto que parece bobinho, assim, na primeira leitura você fala, ah, mas essa história é muito bobinha, né? E aí ele parece bobinho, mas ele tem umas questões assim pra gente ficar pensando, sabe? E aí talvez o principal tema desse conto seja a questão da originalidade, né? Quantas vezes a gente não se acha muito original, né? Eu lembro que na minha adolescência o Ramon Dark, né, achava que, cara, né, nossa, como esse autor é original, cara, sabe aquelas coisas assim, maravilhoso, ou então, que escritora maravilhosa e tal, não tem ninguém como a Clarice é muito boa, essa opinião sobre a Clarice eu continuo achando, mas assim, tem coisas que a gente vai mudando, né, a gente vai tendo outras visões e tal, e o Pierre Menard, que a história é bem interessante, é um cara que ele decide, né, assim, do nada, assim, eu vou criar a grande obra do século XX. Ele encasqueta com isso, ele bota isso na cabeça. Eu vou criar grande, vai ser a obra, tal, né? E aí você fica assim, curioso, tá, mas como é que vai ser essa obra desse cara, né? E aí o narrador, que não é o Pierre Menard, né? Que o narrador é uma pessoa que foi, entre aspas, amigo do Pierre Menard, né? E diz assim, olha, eu vou contar aqui a história de um grande autor que se dispunha a escrever a grande história do século XX, a grande livro do século XX. E você fica, né, entusiasmado. Ele, olha, mas assim, antes de a gente falar dessa obra, né, vamos falar aqui de todas as leituras que ele fez ao decorrer da vida. E aí, essa parte é engraçada, porque ele vai falando de livros que não existem, sabe, assim, de coisas assim, relações assim que você nem imagina. O cara leu o René Descartes e relacionou o Descartes com, sei lá, o Zenão de Eléia, sabe umas coisas assim, umas viajadas na maionese mesmo. E aí, quando você chega para saber qual foi a grande obra, aí você tem a revelação no conto, né? Dando um spoilerzinho aqui. Mais spoiler do bem, tá, gente? Que é a obra que ele vai ser a grande obra que o tal do Menar vai fazer, é o Quixote, é o Dom Quixote. Aí você fica, mas o Dom Quixote não já foi escrito, né? Pelo Cervantes? Que ideia maluca é essa? E aí você acaba se convencendo, né? Que realmente essa é a grande obra, porque o narrador vai tentando mostrar a você que, apesar de ser o Quixote, olha só, o Quixote é a obra, né? É um Quixote que tem lá seu fundamento no Dom Quixote, mas que é totalmente diferente, né? E ele vai tentando convencer você que é um Quixote melhorado, uma coisa assim. E aí é interessante que quando você finalmente quer ler, quer ver o fragmento, né, dessa obra, ele coloca o mesmo trecho do Dom Quixote no original, né? E a grande sacada do conto é, olha, veja como são diferentes esses dois trechos, só que é o mesmo trecho, né? O que é a diferença, na verdade, é que um foi escrito em um determinado contexto e por isso tinha uma significação específica, e outro foi escrito em outro contexto, que abria para outra leitura possível. Então, você fica assim, é uma sacada, assim, você pensar nisso, muito interessante quando você pensa sobre a originalidade, né? Talvez o que a gente acha que seja tão original, né, no fundo tenha uma coisa ali que já foi feita, mas de uma outra maneira, né? Ninguém é plenamente original, a gente constrói coisas a partir de referências, do que a gente leu, do que a gente fez, né? E isso não se aplica não só à leitura, isso se aplica não só à leitura, como à vida, né? O Ramon, ele é perpassado de influências, de referências, né? Dos meus rocks progressivos, da minha gaita. Então, assim, tem várias coisas que estão ali envolvidas, né? E que podem mudar, né? Que podem mudar, que não são coisas fixas e tal. Então, eu acho que esse conto é um grande tapa na cara, principalmente da galera que, principalmente no século XX, né? Tem umas críticas muito efusivas, né? Aos autores, né? Umas coisas assim, tipo, fulano é um gênio da literatura moçambicana, né? Assim, para dar um... para dar uma aqui. O cara é o novo Guimarães Rosa da, sabe assim. Então, tipo, peraí, calma, né? Vamos. Eu sei que você adora, mas vamos aqui, né? Vamos devagar. Né? Eu acho que isso é o que também me encanta um pouco, né? Nesse ponto, sabe?
Mas eu gosto também muito do Funes, né? Do Funes o Memorioso, acho que é um conto sobre a insônia, eu não sabia disso, né? Então, pessoas que têm insônia, leiam Funes, que vocês vão gostar. Não, então voltando à pergunta. Muita gente tem medo de ler Borges, né? Enfim, justamente por isso, né? De ter medo de ter esse monte de referência e não entender absolutamente nada, ou de ser uma coisa que não aproxime tanto, né? Mas afaste, seja muito intelectual e não sei, às vezes, não, muito pretencioso. Tem gente que já, né, pensa essas coisas. O que você Sim. acha que pode ser uma boa a primeira aproximação do Borges? Você acha que é o ficções mesmo, que é o momento, né? Ou você começaria mais leve, pegando mais leve com a pessoa, fala, não, esse aqui que é mais de boa, né? Porque esse primeiro conto, né, tem esse choque todo, porque é muita inventividade. Então, talvez uma coisa um pouco mais leve ou não. Vai no choque mesmo, que é assim que a coisa funciona. O que é a sua recomendação aqui para quem quer ler Borges, você que já leu mais coisas dele? Cara, assim, todo mundo que me pergunta assim, sobre por onde começar, eu sempre digo que eu acho interessante começar o Borges pelo Livro de Areia, que é talvez o livro dele que tem alguns pontos que tem umas reflexões assim, muito boas, mas que você talvez não precise estar pesquisando tanta referência e tal, entendeu? Então, por exemplo, no Livro de Areia, que é também um ponto que está no livro, você tem, por exemplo, um ponto chamado O Outro, que é o Borges encontrando com o próprio Borges, assim, cara, minha vida, né, aconteceu isso, não gostei, mas e o que foi que você fez no passado, tá? Então, tem umas discussões, assim, interessantes, né, de quase que coisa de ficção científica também, para quem gosta de distopia, para quem gosta... Eu acho que esse Livro de Areia é uma boa pedida, assim. Sem falar também nos outros livros dele, né? Eu acho o Aleph um pouco mais problemático, assim, de todos os livros, eu acho o Aleph o mais problemático para iniciar o Borges. Porque o Aleph, ele vem entre o Ficções e depois o outro livro dele. E no Aleph, muitas coisas que ele está desenvolvendo já foram pré-anunciadas no Ficções, né? Então é meio que você lê ali pegando o bonde e andando, né? Então, por exemplo, para você entender essa ideia do Aleph, essa ideia começa lá no Tlon Up, da Ordem dos Tétros, né? Então, tipo, tem uma relação direta, né? E uma coisa que eu acho também difícil, aí falando das dificuldades, né, da leitura do Borges, é que os livros dele estão interligados, assim. Né? Os livros dele de contos estão interligados. Então, ficções é como se fosse um ponto de partida, tem o Aleph, depois tem outros livros que vão, de uma certa forma, como braços ali, se conectando a esses livros, né? Então, mas talvez o livro de areia, como um desses braços, seja uma boa introdução. Aí depois você vai lá para ficções, para ver onde tudo começou, né? Mas minha indicação talvez seria essa. Eu acho que o livro de areia também tem umas narrativas mais próximas da ficção científica. Então talvez isso, para a galera jovem, assim, né, tipo, galera do ensino médio, galera que está começando a ler, eu acho que isso talvez seja um gancho bacana, assim, para eles começarem, sabe, Ju? Eu tive uma aula, isso na faculdade de jornalismo, sobre o Aleph. A professora, ela levava um conto por aula, e aí eu tive uma aula só sobre Aleph. Porque é muito bonito o conteúdo, Sim, o contexto, né? É um conto muito bonito, né? E essa ideia do que é o Aleph, assim, eu não me lembro tão bem, assim, porque já vão mais de 10 anos aí, mas eu lembro que eu fiquei muito impactada, sabe? E porque são imagens que ele cria muito vivas, né? E é muito impressionante, né? E de novo, eu não sabia que ele já estava com esse problema, com esse problema de visão, né? Quando ele escreve isso, né? Eu achava que era uma coisa quando ele já estava meio que se aposentando, então é ainda mais impressionante, né? Porque o Aleph tem essa questão da visão muito forte, né? Acho que muito sim. mais É engraçado porque muitos contos dele, a coisa da visão é trazida à tona, né? Então, assim, sim.
Você vê uma coisa assim bem interessante, que eu só fui ver depois que eu comecei a estudar de fato, né, o Borges, é que a maioria dos contos dele é, se dá através de um narrador que não é quem vive a história. Assim, é um narrador que viu a história acontecer ou soube de alguém que contou essa história, mas nunca é o narrador nunca é o protagonista das ações, das histórias que ele vai contar. E aí eu comecei a pensar assim, ué, mas por que disso? Sabe aquelas coisas que a gente encasqueta na madrugada, quando a gente acorda e fica sem sono? Aí você fica, ué, mas por que será isso? E aí, lendo o livro do Manguel, que foi esse menino e depois tornou esse escritor que leu pro Borges, tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante. Ele diz que o Borges ele gostava, ele sentia um prazer, né, de ter pessoas que contavam causos a ele, que contavam, ele gostava de escutar, né? E talvez essa questão desses narradores, né, que sempre são pessoas que escutaram, ouviram falar, ou alguém disse alguma coisa que aquele narrador vai relatar, talvez isso tenha a ver com a própria condição dele, né, do autor Borges, né. Então, dessa coisa da escuta, né, dos discursos que entram pelo ouvido dele, ele vai ficcionalizando aquilo ali, vai pensando, né. Tem um livro que também é um livro que ele, autobiográfico, né, é ensaio autobiográfico, que ele mesmo fala um pouco sobre a própria vida, em que ele fala uma coisa que eu achei assim triste, mas ao mesmo tempo que diz muito sobre esse processo criativo dele, né? Alguém pergunta a ele assim, por que criar esses mundos imaginários e tal, uma coisa assim. E ele diz assim, eu vivo muito tempo no escuro, né? Então assim, eu tenho tempo de sobra, sabe aquela coisa assim, tipo, cara, eu tô aqui, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas já que eu tô aqui, vou pensar nessas narrativas, sabe assim? Então, enfim, isso me impressiona muito, sabe, Juliana, nessa construção dele, né? Essa capacidade, assim, imaginativa em relação a isso. E outra coisa também que me deixou muito surpreso, só para encerrar e não ficar tipo, um papagaio falando, é que a gente fala pouco, né, sobre escritores que têm alguma deficiência, seja ela visual, seja ela física, é, tá, física é visual, mas eu quero dizer assim, a gente fala um pouco sobre escritores que têm alguma deficiência e que se tornam, né, escritores, assim, muito lidos, né, e, e isso também é uma coisa que no futuro eu quero dar uma pesquisada, né, eu tenho uma vontade de pesquisar um pouco sobre personagens, na verdade, com deficiência na literatura. Tem muitos personagens na literatura que têm deficiência e a gente fala pouco deles, né? E talvez, quem sabe, aí sobre autores, enfim, são coisas futuras. Putz, eu ia fazer mais uma pergunta. Ah, lembrei. Importante. Então, já que a gente vai encerrar aqui nossa conversa sobre Borges, eu queria saber se você já deu algum curso sobre ele, se você tem planos para o futuro, porque, enfim, você estava falando dos cursos, né, que você começou presencial na universidade que você dava aula, e aí agora você está fazendo esses cursos livres aqui, enfim, você anuncia pelo Instagram e está fazendo do jeito que dá para fazer hoje em dia, né? Que é pelas internets. Então, quais são os próximos planos? O que você tem pensado sobre isso? Como é que está o planejamento agora? Então, eu, na verdade, estou pensando sim em dar um curso sobre Borges. É, eu tenho um curso que eu dou todo ano, né? É um mini curso de introdução à leitura literária. Eu meio que me vingo dos alunos botando um conto do Borges para eles lerem. Aí alguns me perguntam, massa, eu queria um curso sobre o Borges e tal. E aí, assim, eu tô montando um curso sobre o Borges. Talvez para esse ano, lá pro meio do ano, alguma coisa assim, tá? Mas para além disso, eu tô pensando em dar um curso sobre o Machado, né? Inclusive, queria convidar o Caleb para participar comigo. Caleb, eu vim com o objetivo de converter, né? O Caleb e a Juliana. E aí, mais brincadeiras à parte, estou pensando em dar esse curso sobre o Machado, mas não vai ser um curso sobre os romances do Machado, porque, enfim, a gente não teria tempo hábil para isso. A ideia é dar um mini curso sobre os contos, alguns contos do Machado, né? Mostrar como é que o Machado pensava no século XIX a partir de 4 contos. E é isso. Quem tiver interesse nesses mini cursos aí, de vez em quando eu jogo lá, é só ver o Instagram que eu anuncio por lá e vamos nessa.
Nome grande desse, acho prof.ramon_Diego. Isso aí. isso. Eu já recomendei outros episódios, mas eu fiz 2 dos mini cursos, né, Ramon? Eu fiz sobre o Lavoura Arcaica e sobre um copo de cólera. Nessa ordem, não, ao contrário, né? Primeiro um copo de Isso. cólera. Copo, lavoura. E foi muito, muito maravilhoso, então eu recomendo. Esses mini cursos são, assim, sábados incríveis. Porra, em plena época de quarentena, de pandemia, foram sábados realmente incríveis, assim. Foi uma escapada maravilhosa, assim. Então, tortura dia de sábado, a gente. Cara, Nossa. e assim, é uma viagem, né? Semana passada, a gente teve um encontro e tal, e alguém falou assim: ah, mas seria carnaval. Eu falei: ué, vamos lá pro bloco da literatura, né? Mas é isso, gente. Cara, muito feliz, muito obrigado aí pelo convite de vocês, tá? Assim, falar sobre literatura é uma coisa que eu gosto muito com pessoas queridas e ainda mais falar sobre esse danadinho do Borges, né? Que, enfim, é um ponto aí de discordância em relação a algumas pessoas, porque o Borges ele acabou se assumindo em vida, né? Com algumas posições assim políticas muito bizarras, assim, né? Acabou se tornando uma pessoa assim odiosa em vários sentidos, mas que tem uma obra assim que abre para várias interpretações possíveis, né? Que movimenta a gente a fazer um esforço, como a Juliana até falou, de imaginação, né? Para além dessa condição que a gente está vivendo e tal. E isso eu acho que é o grande fôlego que a obra dele tem para ser lida até hoje, sabe? Isso aí. Ramon, você sabe que a gente faz prévias, né? Vídeos de prévia do episódio. E a gente coloca no Instagram para as pessoas tentarem adivinhar de qual livro que a gente vai falar. Eu Gente, duvido, ninguém vai vai acertar ser esse de muito hoje. difícil. Vai ser muito difícil. Só se as pessoas associarem o Ramon, já conhecerem o Ramon e É, cantarem o Borges, Pode assim. ser. mas vai ser bem difícil de adivinhar quem for tentar na raça, assim. Vai ser. Vamos ver. Se bem que às vezes a gente se surpreende, né, Ju? Já teve uns episódios aqui que a gente jurava que ninguém ia acertar. Ninguém vai acertar. Aí, 35 tipo, pessoas acertar. Ah, verdade. maravilha, adorei, gente, adorei mesmo. Eu queria só comentar aqui rapidamente do último episódio que a gente postou. A gente postou um episódio de história em quadrinhos, que as pessoas estavam pedindo já há muito tempo, então finalmente Sim. fizemos o episódio. Se vocês quiserem comentar o que vocês acharam desse episódio, mandem mensagem pra gente, né? Eu separei aqui 3 comentários para falar para vocês. O primeiro da Sandra, que ela falou que ela também não está brilhando na quarentena. A Noemi Verdade. escreveu que deu um grito quando a Ju falou do Enfio. Ela gosta muito. E a Liz Santana falou que que os episódios aqui do podcast são companheiros de faxina dela. Que é uma informação que eu Ó, também corroboro. Eu uso o podcast para faxinar a casa. Você sabe que Então, eu escuto muito podcast lavando banheiro, né? Eu boto lá e lavando banheiro, eu vou escutando. E, cara, assim, o eco do banheiro, experimentem isso, assim, o eco do banheiro do podcast dá uma potência sonora, assim, que irradia, sabe, para os vizinhos. eu tive um grande momento na minha vida, Ramon, que foi comprar um fone Bluetooth. Realmente é ótimo para faxinar, assim, muda vidas, é uma compra que eu recomendo. Assim, a verdade é que as grandes invenções da humanidade a gente não sabe quem inventou. É, Né? Esse é o nome que eu gostaria de conhecer. Ele realmente é uma pessoa incrível, ele ou ela, né? Então fica aqui a recomendação do fone Bluetooth para a hora da faxina. não, e eu gostaria muito de saber quem. Eu estava até pensando sobre isso esses dias. Sabe quando você compra aquelas folhas de azeitona, aquelas garrafinhas de azeitona, aqueles potinhos de azeitona, que a tampinha é metálica e tem um negocinho vermelho de borracha que veda a tampa? Eu queria saber quem raios teve aquela ideia de fazer aquilo ali. Vou fazer
Mas é maravilhoso, porque os potes que não tem aquilo, você nunca consegue abrir, e aí no fim você pega uma faca e fura o pote, e é Exatamente. horrível. Eu achei assim, eu disse, cara, eu queria saber quem foi que inventou isso. Muito Mas bom. é isso, né, gente? Ó, se vocês estiverem escutando o nosso episódio aqui no Spotify, em algum outro agregador, vai no nosso Instagram, o nome do livro podcast, e comenta aqui no card do episódio se você já leu Borges, né? Se você gosta, já leu ficções, se você concorda, né, que o livro para começar é o livro de areia. Escreva aí o que você acha do Borges. E se você estiver escutando pelo YouTube também, pode só colocar lá o comentário no YouTube que a gente lê tudo. Eu acho que Lu, a gente não falou só antes no começo em que tá faltando o Caleb, ele tá de atestado médico, tá, gente? Ele não tá de corona, mas ele tá de atestado médico, tá? Ele já apresentou aqui, então é só por isso que ele não apareceu aqui. Ele tinha algumas coisas para comentar, infelizmente não deu. Mas é isso, a gente, né, agradece muito que a presença do Ramon. Muito obrigada, Ramon. Como disse, já temos aí temas para próximos podcasts, então esteja convidado, né? Eu que agradeço. Fique à vontade. E é isso, gente. A Ju falou que o Caleb tá doente, mas na verdade isso aqui foi um golpe de Estado. Foi. Porque eu e a Ju tomamos o poder e é isso. Eu tô sentindo que foi porque ele sabia que vinha alguém do fã do Machado de Assis. Aí ele pediu um atestado falso, né? Do tipo, olha só. Ou isso, ou a gente sabia que o Ramon gosta de poesia, o Caleb notoriamente também gosta de poesia, e a gente resolveu que o episódio não iria ter poesia. Então o Caleb está nesse momento amordaçado, preso, amarrado na mesa da cozinha para não participar. Acreditem no que você achar melhor aí, gente. Exatamente, aí. Várias interpretações aí, gente. Isso aí, então. E esse é o nome do leitor do ano também, né? Que é outra informação relevante que não falamos. Olha que importante. Importante. Ficamos um tempinho aí sem o quadro, né? Mas agora a gente vai voltar aí com as publicações quinzenais. Afinal, 2021 é um ano labiríntico, né, gente? Vamos pensar sobre isso. Nossa, a gente piscou e já tá aqui, ó, dia 23 de fevereiro. Mas ao mesmo tempo, Ju, tem gente que não saiu de 2020, porque eu tenho amigas que estão, tipo, fazendo provas da escola de 2020, porque 2020 não acabou o ano letivo. É verdade. Então, assim, é o ano que está correndo e ao mesmo tempo é o ano que nunca foi. Olha aí, que coisa. Citação do ano 2021, viu? Essa daí é prazo para tatuar. Verdade. Isso aí, gente. Fiquem bem, sobrevivam aí a mais uma semana. Por favor. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.